Olá pessoal, Gilson Gomes, mais um episódio do Da Vida Cast. Chegamos ao episódio número 71. Quero encorajar você a ficar aqui conosco nesse episódio. Teremos um convidado muito especial, como todos os convidados que já tivemos aqui. Logo, logo nós estaremos apresentando eles. Só posso te adiantar que o papo vai ser igreja, chamado, propósito, espiritualidade. A gente vai falar sobre várias coisas. Vamos contar umas piadas, vamos falar algumas coisas aí também que fazem parte aí de uma conversa, né? Uma conversa leve, tranquila, como né, as características aí do nosso convidado. Antes de eu propriamente apresentar, eu preciso mostrar para você que já está disponível o meu novo livro. O nome dele é Arte do Eu Preciso Mudar. Ele é um livro com 98 páginas e ele está dividido em 10 lições. Qual que é o propósito desse livro? Todos nós temos um problema que é gravíssimo. Qual é o nosso problema? A gente é muito bom em encontrar defeito nos outros e a gente tem uma certa dificuldade em encontrar os nossos próprios defeitos. Tanto que, às vezes, você pergunta pra uma pessoa, qual que é o teu defeito? É que eu sou perfeccionista. Tipo assim, a pessoa vai usando um monte de, um monte de fugas, mas ela não consegue, às vezes, assumir, né, as suas incoerências, as suas imperfeições. Isso é uma coisa que é nossa. Então, esse livro tem como princípio, né, fornecer algumas lições justamente para refletir a respeito disso. Como que eu posso olhar para a minha vida, minha identidade, meu caráter e identificar coisas que precisam de mudança, tá? O link está aqui embaixo, né? Está com frete grátis para todo o Brasil, qualquer território brasileiro aí, o livro vai até você, tá? Que Deus te abençoe, o link aqui embaixo. Outra coisa, você que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, já ultrapassamos 14 mil seguidores e eu preciso muito que você que ainda não nos segue, aperta aqui em seguir, para se inscrever no nosso canal e acompanhar tudo que a gente já tem feito. No canal você encontra todos os episódios, encontra os cortes, encontra os shorts, encontra pregação, encontra lições, encontra lives. Tem muito conteúdo para você, tantas histórias maravilhosas. E esse aqui hoje é o nosso da VidaCast, né? E nós carregamos conosco um lema que é o seguinte: é conhecer histórias e fazer histórias conhecidas. E eu sou o Gilson Gomes, eu estou muito bem acompanhado aqui da minha magnífica e linda, maravilhosa esposa, Mônica Schmidt. Maravilha! Olha aí, ó. Tem um pessoal aí batendo palma. Milhares de pessoas, milhares de pessoas. Mônica, quem é o nosso convidado desse episódio? Nosso convidado Conta aí pra nós. especial é marido da Cássia, Olha aí. pastor da Igreja Soul de Campo Bom, estudante em teologia, já está praticamente formado. É isso Daqui a aí, pouco ele tá vem na dar um finaleira. curso aqui para nós, É uma isso aí. palestra sobre teologia. O pastor Ederson Gasparini. Seja muito bem-vindo da VidaCast. Maravilha! Pastor Éder, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Obrigado, querido. Obrigado por ofertar esse tempo aí na nossa vida. É um prazer te receber aqui na produtora Designo, esse estúdio maravilhoso que produz todo o nosso podcast. Nós estamos muito felizes com a sua vinda aqui e seja muito bem-vindo ao Da Vida Cast. Ô, gente, brigadão, Dilson, Mônica, né? Eu admiro muito vocês, É né? isso. O senhor já Recíproco. tem nos tocado muito através da vida de vocês, as mensagens, os livros. Então, é uma alegria imensa poder estar aqui. Vamos compartilhar aquilo que o senhor colocar no nosso coração, deixar fluir, vai ser uma benção. Maravilha. Pastor Éder, desde a primeira vez que eu te conheci, uma das características que eu observei foi a sua intensidade. Me parece, pelo menos para mim, claro, a gente nunca pode ser refém das primeiras impressões, mas eu tive a opção de ter mais do que primeiras impressões contigo, e eu sempre observei em diferentes os cenários, eu vi essa intensidade, né? Daquilo que tu faz, da maneira como tu se posiciona, sempre com muita clareza. E desde lá eu sempre tive vontade, assim, de conhecer um pouco mais, embora a gente more perto, né, geograficamente, mas eu nunca tive, assim, essa oportunidade de poder conhecer um pouquinho melhor a sua história. Sabia de algumas coisas que algumas pessoas me comentaram, mas o pouco que eu tenho é apenas, né, aquilo que tu faz, mais ou menos o meio onde tu tá inserido. Mas o que eu queria fazer hoje era conhecer um pouquinho da tua história, né? Quem é o Éder, além dessa questão daquilo que tu faz, quem é o ser humano, Éder? Então a gente quer conhecer um pouquinho a tua história, se puder contar para nós aí como é que foi, enfim, sua infância, sua conversão, né? Como é que tu deu os primeiros passos no Evangelho,
o que que tem entre o Éder e até o chamado, enfim, hoje é um plantador de igreja. A gente quer conhecer um pouquinho. Uhum. Bom, eu sou o Éder, meu pai e a minha mãe, meu pai é do interior do estado, né? Uhum. Minha mãe é do Paraná e se conheceram em Parobé. Então, fui registrado em Parobé, nasci em Sapiranga, sou da região aqui. Sim. E a primeira a se converter na nossa casa, na nossa família, foi a minha avó, a mãe da minha mãe. E ela sempre orou muito pela família, vários problemas, dificuldades, vícios, né, alcoolismo, enfim, um ambiente familiar bem conturbado, bem desafiador, assim, sabe? E a minha avó, então, como aquela que abriu o caminho para Aham. uma transformação para toda a casa, foi a pioneira dessa caminhada no Evangelho. E ela sempre orou muito por toda a família. Depois uma tia a irmã da minha mãe se converteu. Então a gente começou a ter essa influência do Evangelho dentro da família a partir delas, né? Passou um tempo, eu lembro que eu fiquei doente. Isso a minha mãe conta, eu não lembro, eu era bem pequeno. Isso é uma ferida na perna, se eu não me engano. E aquilo balançou muito eles, né? Então eles começaram a frequentar a igreja, começaram a buscar, começaram a procurar, orar por isso. E ali a minha mãe começou a ter esse contato mais assíduo, assim. E ali começou um processo de conversão dela. Depois a gente foi morar em São Leopoldo, voltamos a morar em Parobé, até que a gente se estabeleceu em Sapiranga. E foi em Sapiranga, então, que a minha mãe ela decidiu se firmar na igreja mesmo. Ela aceitou Jesus na Assembleia de Deus ali do bairro Santa Fé. Foi um avivamento muito grande que Sapiranga estava vivendo, a época das Das tendas. tendas. Meus pais também se converteram Isso. nessa. Minha Uhum. mãe é daquele Meus pais tempo também se ali. converteram nessa mesma época. E foi um processo assim de muita libertação, muita cura acontecia, né? Aconteciam muitas curas, pessoas sendo curadas, tocadas. Enfim, Deus varreu a cidade de Sapiranga mesmo com um toque muito forte, né? Muitas pessoas se converteram nesse tempo. E a minha tia também, né? A irmã do meu pai se converteu nesse tempo. Eles são crentes até hoje, congregam na congregação ali no setor, acho que é o setor 3, a Santa Fé, agora eu não lembro. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Não lembro. Eu acho que é isso. Mas eles congregam ali até hoje, o meu tio e minha tia. Meu tio se converteu alguns anos depois. Então, com 7 anos de idade ali, eu tinha mais ou menos quando a mãe se converteu e a gente começou a se envolver mesmo. Fui batizado naquele ano com o Espírito Santo, num congresso das crianças. Também acontecia de muita criança ser batizada com o Espírito Santo, ser tocada, falar em línguas e tal. Então, a partir dali, eu já senti assim algo do Senhor. 8, 9, 10 anos foram se passando assim. Eu sempre tive muito amor pela igreja, por aquilo que eu recebia, por aquilo que eu percebia, via, assim, né? Teve um tempo que daí ficava aquele negócio, pode ou não pode jogar futebol. Sim, é. Porque tu pegou essa fase aí em que havia muitas restrições, né? E como é que foi, assim, questão da adolescência e tal? Porque começou a vir esses conflitos aí, né? Isso aí. Daí eu comecei a jogar Meu pai sempre me incentivou muito a jogar futebol. Daí eu comecei a jogar o gauchão, né? E daí agora, vai pra igreja ou joga futebol? O que que faz, né? E daí comecei a jogar enfim, fiquei um tempo sem ir à igreja, frequentar. Tinha aquele lance de não podia cantar no coral. Sim, porque jogava bola. Isso aí. Isso aí. Fiquei esse período fora e até que um dia a gente se mudou para frente, a gente foi morar na frente da casa do nosso pastor, que na época era o pastor Jair Duarte. Agora ele está em Joia, lá do lado de Juí. É o meu sogro, né? Que no caso é meu vizinho, mas na verdade ele se tornou meu sogro. Isso aí. Eu tenho uma história engraçada, né? Porque eu fui pra lá, a gente foi morar na frente e eu não tava mais frequentando esse tempo. Tinha 13 anos de idade. Daí um dia, um domingo de manhã, a campainha toca. E daí a minha mãe, olha, pra ti, vai lá atender lá. Era a Cássia, a minha esposa. Eu tinha 13, ela tinha 11. Sim. Daí ela foi lá. O pai dela tinha pedido, vai lá e convida o Éder pra ir na escolinha dominical. Daí ela foi lá, me convidou pra ir na escolinha. Isso aí. Daí me arrumei, fui com ela. E a partir dali, nunca mais fiquei.
E o futebol desapareceu, mas eu gostava muito de jogar. E eu Sim. achei, não, eu nunca vou poder ficar na igreja porque eu gosto muito de jogar. E, cara, e fui parando de jogar enfim, me firmei na igreja mesmo, assim. Daí eu brinco com ela falando, ó, ali se cumpriu a alma para o Senhor. Sim, ficou pra ela. Aham. E, cara, e a partir dali, então, esse desejo por aquilo que Deus tinha no meu coração, assim, só aumentou, só foi aumentando. Eu sempre fui muito intenso na questão de buscar, de querer conhecer mais do Senhor, né? Entendi o meu chamado bem cedo, embora com Uhum. muito medo, assim, eu lembro que eu vi o Davi, da Alfa, banda Alta, aham, isso toda a aí. visão. Já É, abençoe. uma bênção, o Davi. E ele ministrava o louvor, e eu sentado no banco com 15 anos, 16 anos, pensando assim, ó, cara, o meu sonho era poder conseguir fazer assim, ser usado como ele está sendo, né? Poder fazer como ele faz e tal. E, e não acreditava, tinha muito medo. As primeiras oportunidades que eu tive assim para cantar, para falar em público ali foi na congregação que eu estava, que era com o meu pastor ali, o Jair. Então, só que daí passou o tempo, fui criando coragem, fui rompendo o medo, né? Ele diz, coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Eu peguei, comecei a agir, comecei a fazer, e essa chama só foi aumentando e a gente tá aí, né? E eu tô aí agora. Em nome de Jesus, essa chama nunca se apagou. É. Espero que nunca se apague em nome de Jesus. Ah, que coisa boa. Aí, quando tu entendeu o chamado, né? Tu começou a servir na tua congregação, como é que foi, assim? Que depois Uhum. eu sei que durante muito tempo tu ficou num grupo, né? Conta Uhum. pra nós aí como é que foi Sim. essa sequência do... Uhum. Eu comecei servindo na congregação, cantava no coral, Sim, de sim. costume, Aham. né? Como todos assim, daí cantando nos cultos de jovens, cantando na congregação onde eu estava. E depois passei por um período um pouco difícil, assim, emocional, assim, bastante desafios, assim, no âmbito familiar, assim. Bastante desafios eu tive. E aqueles questionamentos que acredito que passa na cabeça de todo adolescente, jovem, assim, As será que vai crises de dar identidade. certo? Crise de identidade. Eu acho que abre a porta para todo mundo, não sei se para mim vai abrir também. Eu acho que não é para Entendi. mim isso aí, esse tipo de coisa assim. Então, lutando contra as emoções, assim, eu nunca abandonei Jesus, Uhum. né? Mas esses questionamentos vinham. Até que então um dia veio o convite para mim começar a participar da banda Leão de Judá, que era um projeto que estava se iniciando assim como banda, estava se iniciando. Ele já existia antes como um grupo evangelístico Uhum. do setor onde nós congregávamos. Daí, ou seja, as pessoas aceitavam Jesus no culto, daí na semana o grupo evangelístico ia visitar essa pessoa. Até Tipo, participei como um se fosse um tempo discipulado, assim. como se fosse um discipulado. A gente vai lá na tua casa explicar os primeiros passos da fé e tal. E eu participei um tempo com eles disso. Depois eu me afastei e quando se tornou banda, virou banda, eles me convidaram para participar. E então ali eu ingressei na banda com eles e a gente começou a viajar. Tinha bastante agenda, quase todo final de semana. A gente gravou o CD, né? Deus foi abençoando, abrindo porta. A gente comprou ônibus, compramos estrutura. Daí a gente começou a viajar o Rio Grande do Sul todo. Começamos a atender ah, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era quase todos os dias a agenda. E teve um período também, agora eu não vou lembrar o ano certo, se foi 2012, 2013, alguma coisa assim. Nós saímos do nosso serviço que nós tínhamos assim nas empresas Sim. e a gente se dedicou inteiramente só para as viagens evangelísticas assim. E foi um período assim desafiador por um lado, Uhum. mas meu, que eu não trocaria por nada. Foi necessário. Foi muito necessário, porque tipo assim, o que a gente viu, o que a gente experimentou do Senhor não teria como ser diferente, precisava daquele sacrifício, precisava ser dessa forma. A gente viu Deus fazer muita coisa assim no estado, assim, a gente viajou o estado todo, a gente fez 3 cruzadas evangelísticas no Uruguai, Uhum. tempo que tava o pastor Marciano, Uhum. tava lá, o Isaías estava lá também, se eu não me engano. Sim. E a gente pegou aquela época também da liberação da maconha que eles estavam passando ali.
foi bem desafiador para o povo lá. Enfim, e isso estruturou muito, assim, essa minha visão do reino. O que aconteceu foi que a gente não ficou tão estabelecido mais na congregação. Eu lembro que eu peguei esse período também, início de casamento, Uhum. e eu não consegui me estabelecer muito. A gente deixou de congregar onde nós congregávamos ali na Santa Fé, e eu comecei a congregar na sede, Uhum. né, de Sapiranga. Só que não congregava. Não conseguia ficar na congregação, sabe? O itinerante tem essa dificuldade. Atendia ao chamado evangelístico. Mas foi muito bom, assim. Hoje eu consigo entender o porquê. Hoje eu consigo entender o porquê, porque abriu os meus olhos, a minha visão. Hoje, atendendo a igreja, dentro desse chamado pastoral local, assim, eu consigo entender o porquê, o que o Senhor está ministrando no meu coração e o que Ele quer construir na minha vida e naquilo que nós estamos estabelecendo como igreja, sabe disso? Uhum. Então, eu consigo perceber sobre como unir o melhor de todas as linhas, de todas as frentes, de todos os tipos e variedades de chamado, sabe? Porque uma coisa que eu percebi assim que Satanás tem feito é ele cria muita distração, sabe? Às vezes tu vai ver lá, tipo, muitos ministros de louvor vão ministrar o louvor, daí fala assim, ó, vamos louvar o Senhor porque o louvor é a parte mais importante do culto, porque é o louvor que vai continuar eternamente, tal, tal, tal. Daqui a pouco vai alguém pregar e fala, agora vamos para a parte mais importante do culto, que é a palavra. Daí é o cara que Parece tem um conflito de ego, né? sabe o que eu tô falando, Então, quem tá no meio sabe disso, tipo assim, não, aquele que tem aquela veia mais evangelística, daí pensa assim, não, igreja tem que ser das quatro paredes. Daí o outro lá que tem um chamado mais local, que atende e entende os desafios e as alegrias da congregação, pensa assim, não, mas o que adianta estar saindo se não... Não fortaleceu os da casa. O que adianta fazer missão no Uruguai, no país lá na África? Tipo, arrumar a goteira dos outros e tá pingando, enfim, né? E tá chovendo dentro de casa. Enfim, então, o Senhor me levou, assim, para diversas formas de atuar, assim, e hoje eu entendo o porquê, né? Isso coopera muito com aquilo que Deus está fazendo na minha vida nessa estação, na minha vida, na vida da Cássia. E tá cooperando muito, assim, mas foi um período, esse período que eu tive na banda, fazendo as cruzadas, a gente tinha um palco, daí montava na rua. Teve um trabalho que a gente fez na Serra, e na Serra é desafiador. Sim. É desafiador, assim, sabe? Culturalmente é muito difícil. Isso. E a gente foi impedido de fazer o culto. Impedido de fazer o culto, não. Impedido de ligar o som. E ele tá montado. Tava tudo montado, cara. A gente ficou, tipo assim, a montagem levava ali 2 horas, 3 horas, sabe? Montando o palco, iluminação, som, tudo, sabe? Sem contar ali o desafio do pastor local, que era a questão de conseguir liberação e tudo, né? Então, eu lembro que um grupo de mais ou menos umas 20 ou 30 pessoas se reuniram do lado do local onde a gente ia fazer o culto, e eles estavam armados. Eles chegaram até a gente assim e falaram assim, ó, se vocês ligar o som, a gente vai chegar e vai parar tudo. Mas vocês não vão ligar. Daí a gente ficou aí agora, né? A gente deixou pro pastor da igreja local decidir, e era sério mesmo. Então ele, não vamos ligar o som, vamos fazer o culto sem o som. A gente fez o culto. Deus operou, porque não precisa de som para operar, ele vai operar, ele vai fazer o que ele quer fazer. E naquela semana o prefeito ficou sabendo do ocorrido, do que tinha acontecido, e ele ofertou para a igreja local, então, um terreno, uma área de terra para eles fazerem a construção de um prédio. Que forte, hein? Para poderem fazer as conferências, os congressos, porque a igreja que tinha o local, assim, não era suficiente, o espaço precisava, por isso que até ia fazer o evento na rua. Então, eles foram abençoados ali na... E muitas lições nessa história aí, né? A primeira é se vocês se dopam de um espírito revolucionário, vamos fazer igual porque Deus está com a gente, né? Vocês tiveram essa sensibilidade. Isso. Não, vamos fazer então, né? Dentro daquilo que a gente pode. Como Deus sabe contornar as situações, né? Sim, porque às vezes pode ser bem isso. Uma coisa que eu gosto muito de frisar sempre é que quando Jesus é o nosso motivo, ele é o fundamento. Quando ele é a nossa desculpa, ele é a nossa máscara. Então, sabe? Então, às vezes, assim,
por um engano, às vezes consciente ou inconsciente, às vezes, a gente usa Jesus como uma desculpa, é só uma máscara. Na verdade, quando tu tira é outra coisa. Só tá usando o nome de Jesus para realizar o seu sonho, para chegar em algum lugar, Exato. sabe? Não, tu tá usando Jesus para pregar o teu evangelho, a tua forma, sabe? Então, ter essa sensibilidade assim, também a gente foi muito moldado também nessa sensibilidade Sim, enquanto a poder gente discernir. aprendeu. Sabe que uma vez a gente fez inclusive, a gente fez um episódio com o Paulo Catelli aqui, e eu tinha muita curiosidade em perguntar para ele, tipo, dessas questões aí de ambientes nações que, né, que o evangelho é proibido, que não dá para se manifestar publicamente, como é que ele fazia? Ele disse, não, ele não faz nada. Porque na minha cabeça, não, tu vai lá e vai, né, vai Uhum. levantar uma caixa lá, eu disse, não, tu tem que discernir qual a melhor forma de fazer as coisas, mas tu não vai conflitar. Eu fiz mais uma pergunta, perguntei, tá, e a respeito desse pessoal que passa por esses martírios, ele disse, não, se eu sei que uma nação, ela não me permite eu falar publicamente, eu não vou falar publicamente, eu não posso fazer isso, eu vou ter que achar outras maneiras dentro daquilo que são as brechas, das possibilidades para. Então, não é buscar o martírio, é fazer Jesus sendo glorificado e, se necessário, o Uhum. martírio, né? Então, às vezes, a gente prefere a via do conflito e às vezes nem é necessário, né? É isso Nem é aí. necessário. Eu gosto muito ali quando o apóstolo Paulo escreve ah, em Coríntios 13, que daí ele vai falar sobre o amor, né? Uhum, Ele fala que é possível ter um monte de atividade, inclusive dar o corpo a ser queimado e não ter um pingo de amor ali. exato. E ir ao martírio num movimento completamente desproporcional. É, isso Perfeito. aí. E viveu essa efervescência. Tem alguma outra experiência que tu lembra assim que foi muito forte dessas cruzadas assim? Dessas cruzadas, eu lembro de pessoas se convertendo, Conversões em massa. Acho que eu conversões via em isso. massa, via muito, sim, sabe? Tipo, isso me impactou muito. Isso sempre me fazia chorar. Uhum. Sempre me fazia chorar. Ah, porque tu vai até. Cara, a gente montou o palco, assim, em lugares que, tipo, não dá pra acreditar, assim, Sim. sabe? Em comunidades muito carentes mesmo, assim. Eu via pessoas que saíam da boca e vinham e se ajoelhavam na frente, assim. Eu vi pessoas virar lata de cerveja, assim, toda fora, assim, e vim chorando pra frente do altar. Ah, eu lembro em Encruzilhada do Sul, até estava conversando com um rapaz alguns dias atrás que teve com a gente lá nesse evento e a gente lembrou desse caso. Tinha um casal ali, o culto rolando e o cara fumando assim o cigarro e eles assim por nada assim, né? Sim. A gente foi montando as coisas e eles acharam, vamos tocar um negócio aí, vamos Maneiro. ficar por aí, vamos chegar aí e tal. E eles ficaram durante o louvor e na hora do apelo assim. Eles estavam chorando já, foram tocados pelo Senhor, apagaram assim o cigarro e foram lá para frente entregar a vida para Jesus. E, enfim, daí os pastores sempre faziam aquele trabalho de coletar o nome, Uhum. endereço, para dar um acompanhamento. Então, cara, isso me impactou muito, assim, sempre, sabe? Sempre. Claro, tem detalhes assim de milagre, porta aberta, livramento de Deus, Uhum. livramento de acidente, muito. Quando a gente foi pro Uruguai, assim, do vidro, do para-brisa do ônibus estourar, assim, parado, tipo, meio sem explicação, uma coisa assim, algumas coisas assim que não tinha lógica, assim, mas Deus operando fortemente, assim. Mas eu lembro, o que me marcou mesmo, assim, as conversões, meu. Conversões em massa e conversão forte assim. Conversão forte, conversão em massa, conversão que tipo assim, ó, não era coisas assim que como essas que eu te falei, assim, de pessoas assim que tu vinha assim que já tinham sido realmente deixadas de lado ali pela sociedade, vistas como problema já do Vulnerável. bairro, da região e tal, e se converterem e a gente continuar e ver os testemunhos Uhum. de permanecer, tá? Permanecer. De permanecer no evangelho, de realmente ter a vida transformada. Então, aquele ano onde a gente 100% focou só nas cruzadas evangelísticas, a gente viu muita salvação. Muita salvação. Eu lembro até que era uma coisa, o Senhor me ministrou, meu coração falou sobre isso, me alertou logo no início, assim, foi sobre
como que nós estávamos lidando com essas pessoas que estavam se convertendo nas cruzadas, se nós estávamos ligando para os pastores para ver se eles realmente estavam firmando ou não, sabe? Se realmente estava Tinha essa preocupação. permanecendo. Aham. Então o senhor desenvolveu isso também, então foi um período muito, muito forte nesse quesito, assim, sabe? Sabe que um dos questionamentos, inclusive a gente teve uma conversa antes de vir para cá pensando nesse sentido, uma das coisas que eu tô bastante preocupado quando a gente fala nessa questão de como o evangelho está sendo tratado, é que a gente não vê mais aquelas conversões assim, tipo assim, o cara teve um encontro, a mulher teve um encontro, cara, voltou para casa, já pega as camiseta de banda, já joga fora, pega a bebida, manda. Parece que não tem mais, assim, eu não sei se nós, isso, claro, isso não é uma. Que eu acho que hoje em dia eu fico preocupado quando as pessoas dizem, a igreja tá assim, como se fosse tipo, né? Eu tento não falar dessa forma, mas vamos lá. Eu penso que eu estou muito preocupado com a falta de impacto da nossa espiritualidade, entende? Sim. Porque, assim, não é nenhuma questão religiosa, o cara vai mudar de camiseta. Não, cara, mas assim. Eu acho que o evangelho tem que mudar alguma coisa no cara. E tem que ser radical. Sim. E tem mudanças que são radicais, Radical. entende? E hoje parece que não, assim, a pessoa fica ali, sabe? Tem muitas Eu pessoas. não sei se é uma passividade e tal. Até os nossos batismos, eu acho que. Uma vez eu li um texto que diz assim que a gente deveria se arrepender dos nossos arrependimentos. Uau. Fala da falsidade do nosso arrependimento. E isso me parece que essa é a tônica desse tempo, sabe? Tipo, essas conversões que tu via do teu pai, da tua mãe. Cara, o meu pai e minha mãe, eles foram pra tenda. Meu pai foi alcoólatra, minha mãe foi com depressão. Minha mãe voltou sem depressão, meu pai voltou, pegou as bebidas e jogou fora. Nunca mais fumou, nunca mais bebeu. Imagina. Quem é que tava pregando? O Isaías. Gente da gente. Então, Uau. eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho pensado muito sobre isso. Eu acredito que esse tempo que a gente está vivendo é cultural. Eu acredito essa questão da adaptação. Se adapta a essa ideia, sabe? Muito, muito. Racionalizando sem perceber, né? Isso. Quer falar, Mônica? Eu acho que eu te interrompi. Não, é exatamente o que a gente estava conversando, né? Sobre essa questão de não ter uma profundidade. Não que a gente esteja julgando. É um julgamento saudável, né? Sim. Eu acho que essas questões podem ser julgadas. Radical, a minha conversão, ou a conversão do Dilson, de realmente assim, nossa, não é nem da água pro vinho, do vinho pra água, né? Aquela coisa doida mesmo, né? Do evangelho radical. E a gente percebe assim que as pessoas às vezes estão muito, eu vou na igreja tal, mas daí, sabe, não existe um impacto mesmo de conversão, sabe? Não sei se porque a gente tem muitas opções de ministérios, digamos assim, né? E as pessoas, não me adapto nesse, eu vou nesse, né? Sim, sim. E aí, às vezes, os pastores, com amor, com carinho, recebem, né? E tá certo, mas às vezes parece que não tem, assim, aquela chama, aquela loucura que era, né? Que para mim foi há 23 anos atrás. Foi uma coisa bem radical. Né? Realmente é um divisor de águas na vida da gente, né? Realmente não. Antes eu vivia para isso, agora eu vou viver para isso. Tu viu como é que era a tua casa até o dia que a tua mãe começou a ir pra igreja, buscar a Deus, começou tudo a mudar. Essas coisas, sabe? Porque, olha só, para muitos, essa ideia da conversão, ela é uma ideia do seguinte: eu vou entregar minha vida para Jesus, então aquelas coisas que era do mundo, eu vou parar de fazer. Só que o relacionamento com Jesus, ele vai além disso. Sim. Então, eu entendo que a gente deveria dar um passo a mais e pensar que esse encontro, ele deveria fazer eu repensar, inclusive, as coisas boas que eu faço. Claro. É real. Né? Porque tem muita coisa moral que é boa, mas que não me coloca numa condição de que eu estou me relacionando com Jesus e eu não me viver cabe. para a glória dele. Exato. Não me serve, não viver para a glória dele. Exato. Muito bom. Não me faz viver para a glória dele. Eu sempre costumo dizer assim, que a criança, ela vive por aquilo que quer. Quando a gente vai atingindo a fase adulta, a gente vai começar a viver por aquilo que realmente precisa, né? Então, tem algumas coisas que tu quer, mas tu sabe dividir. Então, a gente está começando a atingir um nível de maturidade. Mas o ser espiritual, ele ama aquilo que Deus quer. E não necessariamente o que ele quer. Não necessariamente o que ele quer. Então, assim, a criança,
vive pelas suas vontades. Quando a gente vai amadurecendo, então a gente começa agora a abrir mão das vontades e começa a fazer porque tem que. E quando nós conseguimos mergulhar no Senhor e deixar Ele nos encher, a gente começa a querer o que Ele quer. E isso muda tudo, os nossos motivos são alinhados. Porque mudança de atitude é uma parte do processo, né? Sim, a gente sim. precisa decidir. Sim. Mas a gente Mas não é todo o processo. não é todo o processo. É uma parte. A alegria do nosso coração, do Evangelho do Senhor, ele inunda o nosso coração, a alegria inunda o nosso coração quando a gente começa agora a querer as mesmas coisas de Deus, assim, que a gente quer o que Ele quer, a gente é verdadeiramente encharcado. E acredito que aí é o processo completo, mas parece que alguma coisa no meio disso está se perdendo, né? E eu acredito que entra um pouco dentro daquilo que a gente falou antes ali, sobre Jesus não ser o meu motivo, ele ser a minha desculpa, sabe? Antes eu tentava do meu jeito alcançar o que eu queria. Agora, em nome de Jesus, eu tento alcançar o que eu ainda tento alcançar o que eu quero. Sim. Só que agora eu coloco Jesus no meio. Sim. Eu oro ao invés de fazer qualquer outra coisa. E isso é um problema. E o pior é que isso às vezes é alimentado, né, nos ambientes religiosos. Tu faz ali um método que vai fazer com que a pessoa faça isso, outro método que ela vai fazer que faça isso, mas isso é muito preocupante. Então são pontos sensíveis, né? Sensíveis nesse tempo. A gente pensar o quanto o nosso evangelho, ou a maneira com que nós estamos tratando a Jesus tem nos transformado. Uhum. Mas, Éder, e como é que foi assim, ó, sair de um itinerante, né, Me conta aí que eu tenho curiosidade de saber sobre Me antecipa aí. Vamos lá. Como é que foi assim de sair? Porque eu falo por mim, né? Eu e a minha casa, né? Porque embora eu saia muito sozinho, mas a minha casa é parte da oferta que eu entrego no altar. É o esforço dos meus filhos, é o empenho da minha esposa. Então tudo que eu faço, né, tem a mão deles. Tudo que a gente entrega no altar é da nossa casa. Mas quando tu começa a estar em vários lugares, tu perde um pouco da questão da rotina, né, da igreja. Sim. Porque eu vejo que a igreja tem uma rotina, ela tem um curso, né? E como é que foi para ti? Eu não posso dizer frear, porque talvez eu vou estar tentando dizer que a igreja local é uma igreja freada, não é isso? Mas como é que foi tu trocar esse ritmo? Como é que foi? Em que momento tu entendeu? Opa, eu acho que esse tempo aqui encerrou. Sim. Encerrou, ou enfim, agora tem uma outra via. Uma outra via, não é que deixou de acontecer, né? É uma outra via. Como é que foi para ti essa mudança? Para mim, ela não veio espontânea. Entendi. Ela foi verdadeiramente desenhada pelo Senhor, porque nós fomos forçados a trocar o ritmo. Interrompeu. Ele interrompeu o ciclo, assim. Então, até para a questão assim de ministrar a palavra, eu não queria, assim, que fosse algo principal, assim, no caso, eu ministrava o louvor. Sim. Né? E eu queria ministrar o louvor. E daí, às vezes, até a Cássia chegava para mim assim, ó, eu acho. Jeitinho. Bem com jeitinho. Que eu te vejo mais ministrando a palavra. Daí eu pensei, será que ela acha que eu não canto bem? Às vezes. Às vezes não tá legal, tá tentando, né? Mas, então, assim, chegou um período da nossa vida, assim, ministerial, que a gente foi meio que obrigado a mudar esse ritmo, sabe? As portas se fecharam, tudo se trancou. E eu vejo como pode o cuidado de Deus, sabe, mãe? Como pode o cuidado de Deus quando Ele conhece teu coração. E aquelas decisões, às vezes, que a gente não vai conseguir tomar sozinho, Ele nos auxilia, assim. Não é como se Ele nos forçasse. Não é como se Ele nos obrigasse, melhor dizendo. Sim. Mas Ele sabe que, conhecendo teu coração, Ele sabe que tu não vai se desesperar, não vai abandonar. O curso mudou, o ritmo mudou, a estação mudou, mas que tu vai continuar aos pés dele para saber a direção. Acho que deu para entender assim. Sim, deu, dizer, né? Claro. Então, com a gente foi isso. Só que quando a gente está com esse coração disponível, sensível assim, Dilson, daí o teu coração ele se assenta, ele descansa no Senhor, sabe?
e descansa no Senhor, assim. Então, as agendas foram trancadas, a gente teve que retroceder, estacionar o ônibus, estacionamos a estrutura e, tipo, tinha sido bastante, um valor Considerável. considerável, assim, sabe? Estacionado. E automaticamente, assim, a gente acabou focando, então, na igreja local. Naquele período, assim, eu já estava congregando na Life Peace em Campo Bom. Uhum. E eu comecei a me envolver com a igreja Local. assim. Comecei a fazer o que eu fazia fora, comecei a fazer ali. Então, ali começou a minha experiência de começar a perceber, assim, as demandas da igreja local. Os desafios, as alegrias, a ter a sensibilidade, tipo assim, ó, porque às vezes ministrar assim, tem também seus desafios e alegrias, enfim, mas é diferente. Sim. É diferente a dinâmica, sabe? E foi isso, não foi muito opcional, assim, acho que esse é o ponto. E Deus sabia que precisava, assim, se ele não tivesse tomado a decisão, eu não sei se eu teria. Seguiria na itinerância. Eu acho que sim, Uhum. sabe? Não sei se era porque era mais confortável, era mais. Provavelmente, né? Tava mais acostumado. Mais acostumado, a gente tende a ficar onde no chão que a gente já conhece, a gente tenta pisar Exato. onde a gente já conhece, né? Então, ele nos levou a essa estação e foi muito bom, assim. Eu não vi dificuldade, eu não tive dificuldade. Foi fácil a transição, então? Foi fácil, para mim foi fácil, né? Não tô dizendo que sempre vai ser, sim. mas para mim foi, sabe? Eu consegui me envolver muito e também foi bem na vez que a gente foi bem na época que a gente transicionou, a gente tomou a decisão de sair da Assembleia e vir para um outro ministério. Foi bem nessa transição. Então, não sei se esse impacto do novo também não ajudou muito nessa transição, sabe? Então, daqui a pouco pode ter sido isso. E ali eu comecei, então, ficar apaixonado, fascinado pela igreja local, por discipular, por acompanhar o processo de transformação, sabe? De tu chegar lá e conhecer a pessoa no ponto A e chegar ao ponto B. Eu lembro de casais, assim, que a gente auxiliou, que o marido tinha muito problema com o alcoolismo e a esposa falando assim, ó, eu não aguento mais. É o último ano. Acabou. É a última chance que eu dou e tal. E nós temos um processo. E hoje eles têm uma família linda, tem criança, tem filho, são líderes na igreja. Ver isso trouxe uma alegria, assim, de compartilhar, de fazer parte da vida, sabe? De fazer parte da vida, da construção, de hoje eles vão lá, a gente vai conversar, você se lembra aquela vez que a gente fez aquela viagem foi transformadora, porque se não fosse aquilo. Então essa coisa assim tem nos tomado assim muito, sabe? Mas a transição sim foi isso, não teve muita dificuldade. Comecei como líder do louvor na igreja local, liderar o louvor, depois a gente estabeleceu o Ministério de Jovens, daí assim foi. Mas foi bem bom e tem sido muito bom de lá para cá, não deixei mais. Agora fazem aí um ano, acho mais ou menos, que eu comecei a atender alguns convites assim para ministrar, para pregar fora, assim, né? Sim. Mas ainda Tava mais interno. Uhum. E como é que tá essa experiência de plantar uma igreja? Me diz aí, começa a abrir para nós, como é que foi? Como é que tá sendo para ti? Uhum. Porque plantar pelo menos estatisticamente, plantar uma igreja no Rio Grande do Sul é um desafio absurdo. Uhum. Ao contrário dos outros estados, né? Sim. Como é que tá sendo para ti isso? Sim, tá sendo. Teve um período dentro do Ministério Life Peace ali que o pastor colocou eu e a Cássia como pastores da unidade. Então, essa questão de treinamento de liderança, acompanhamento de construção de ministério, de desenvolvimento, já vínhamos fazendo. Já tinha essa experiência, assim, já tinha. Agora, como sendo à frente, né, toda a tomada de decisão, assim, está sendo novo agora e está tendo seus desafios, né, que é comum, assim, mas está sendo muito, muito bom, assim. Eu nunca tinha vivido na minha vida um período tão cirúrgico de Deus, de confirmações disso. Uhum. Nunca, assim. Tipo assim, ó, de eu sentir e Deus falar. De eu falar em casa e receber um telefonema. De
de orar na madrugada e de tarde alguém na rua me parar e falar assim, ó, o senhor manda te dizer. Sim. E falar da oração. Uhum. Então, tudo tem se encaixado. Eu tô vendo uma outra face de Deus, assim. Eu tô conhecendo como diz a música lá, conhecendo uma beleza de Cristo que eu não conhecia, assim. Uhum. Sabe? Um cuidado dele. Porque tem aqueles momentos, assim, que ele vai ficar mais em silêncio, né? Esse período, eu já passei por esse período, mas esse período de agora tá vindo muitas confirmações. Deus não tem problema. Eu descobri isso, assim, ó. Que Deus não tem problema de sanar as minhas dúvidas. Deus não tem problema de tirar as nossas dúvidas. Ele tem problema, até o Paulo Borges fala sobre isso, ele fala assim, ó, Deus não tem problema que você tenha dúvidas. O problema é quando você duvida. Uhum. Então, duvidar dele e ter dúvidas é duas coisas São diferentes. bem diferentes. Bem diferente. Então, ele tá, à medida que eu acredito e creio nele, ele tá sanando todas as minhas dúvidas. Então, não tá sendo, tipo assim, ó, tem dias assim que a gente não sabe, tipo assim, ó, como vai ser tudo. Mas eu sei que no final vai ser como ele quer. Ele está destruindo muita coisa de um Deus, porque a gente, à medida que vai vivendo, a gente vai inventando um Deus também, né? Claro. A gente vai criando um tipo de Deus na nossa cabeça que a gente acha que ele funciona desse jeito, sabe? Então ele está desconstruindo isso tudo também para ampliar essa visão sobre quem ele é e o que ele pode fazer, sabe? E está sendo muito bacana porque há tempo, assim, Deus já tinha colocado um tipo, uma forma de ser Uhum. dentro do meu coração. E até uns anos atrás, logo que eu fiz o método CIS, do Paulo Vieira, quando eu fiz lá, Deus me deu um título, eu achei que era para um livro. Daí, quando a gente plantou a igreja, iniciamos tudo, assim, o nome veio depois. Uhum. Daí Deus falou comigo, aquilo não era um livro, vai ser a identidade da igreja. A identidade da igreja. A igreja sou. Daí, porque Deus estava ministrando, teve um período ali, após a imersão lá, que eu te falei do CIS, que Deus começou a ministrar muito meu coração sobre essa questão de ser, sabe? De não parecer. De um Deus que não muda só as minhas atitudes, mas Ele quer transformar os meus motivos, Uhum. sabe? Porque às vezes tu pode fazer a coisa maravilhosamente bem e boa com um espírito completamente destruído, maligno, odioso. Isso aí. Acabou, sabe? Então Deus começou muito a desconstruir no meu coração métodos, estratégias, não que seja ruim, Sim. né? Elas são necessárias. Agora o problema é quando elas começam a roubar o lugar de Deus da nossa vida, né? Quando eu começo a endeusar o método, quando eu começo a endeusar o chamado. Eu amo mais o chamado do que quem me chamou. Né? E aí eu começo a me perder a minha identidade, a gente começa a se perder, a gente começa a se afogar realmente nas nossas crises emocionais. Elas são ocasionadas justamente por conta disso, né? A gente começa a medir sucesso como o mundo mede, sabe? E daí As isso... mesmas estatísticas, Davi teve esse problema, né? Quando ele foi contar lá, quis contar todo mundo, como é que tá o meu reino? Isso. Deus foi lá Exatamente. E o que e tá corrigiu, fazendo, Davi? é. Isso aí. O problema não é contar, é o porquê tá Por que tá contando. contando? Por que tu tá contando? Por que tá pregando? Por que tá cantando? Né? Muitos músicos hoje não amam o Senhor, eles amam o instrumento. Aquilo que eles fazem, né? Aquilo que eles fazem, amam música. Trocaram púlpito por palco, na verdade, no seu coração. Boa. Né? Porque muitas vezes a gente, na adolescência, na vida jovem, né? Tu quer ser músico, tu quer ser um artista, né? E às vezes a igreja é um lugar que tu consegue ter um certo palco ali, né? Tu consegue Então, tocar todo final de semana. Se o coração não tá alinhado, né? Se o coração não estiver alinhado. E isso é muito mais, como é que eu vou dizer? É muito mais natural, não. É muito mais do que a gente imagina. Tá. É real, talvez real. Exatamente. Muito mais presente do que a gente Muito mais imagina. presente, acontece muito mais do que a gente imagina. Muito. Eu já ministrei com músicos que eles ministraram, terminou a ministração, eles vão lá na cantina. Eu já Tanto que tem várias vezes. essa fama, às vezes, Várias vezes aconteceu isso. Os caras vão lá comer, vão lá, entendeu? Passar tempo. Não estão nem aí pra nada. Nada. Não estão nem aí pra nada, sabe? E isso é um problema. Ou vamos dizer assim, como essa pessoa
ela gosta muito de estudar a palavra, como ela ama a Deus. Não. Às vezes ela não ama Deus, A erudição dela, entendi. né? A pessoa que, enfim, daí de tudo, né? Sim. Então a gente Tem pessoas, por exemplo, se tu tirar elas de um determinado departamento, elas morreram. acabou. É isso aí. É. Se tirar do departamento, pronto, aquilo ali era o Deus Deus dela. dela. Eu sempre pergunto muito para a igreja, gente, dinheiro é bênção ou maldição? Daí eu falei, depende. É, Depende na ele mão de pode quem tá. destruir, exato. Daí Deus começou a ministrar muito no meu coração, tipo assim, ó, ele começou a falar assim, ó, toda todo ofertante da sua mão vai ser uma oferta, mas nem toda oferta sai da mão do ofertante. Porque tem oferta que sai da mão do interesseiro. Ele está pegando a oferta, está tentando comprar Deus. Ele não é um ofertante. Então Deus quer a minha oferta ou ele quer o ofertante? Ele quer o ofertante. Porque do ofertante vai sair com o motivo certo, o porquê certo. Então essas coisas, Deus começou a ministrar muito no meu coração. Desconstruir essa aparência, derrubar a aparência, tipo assim, ó, se for para eu passar alguma necessidade, eu vou passar como um santo. Entendi. E se for para eu transbordar e ter muito, eu vou ter muito como um santo. Como santo também. Se for para ser anônimo, eu vou ser um anônimo em santidade. E se for para ser famoso, serei um famoso em santidade. Porque tu não pode ter nada e ser uma pessoa completamente de falta de caráter, assim como Mas pode ter muita. Não isso tem aí. lógica, né? Não tem a ver com aquilo que a gente tem a ver com quem a gente é, né? Acabou, porque tu vai ver que Deus usou Davi, um dos reis mais amados que já teve, pessoas com extremo poder político, liderança e tudo, né? E também anônimos que ele usou. Então, ele não mede as coisas como a gente mede. Tanto que tinha uns profetas que a Bíblia chama de profetas sem nome. A Bíblia nem fez questão de falar o nome deles. Sim, ou vamos lá para Jeremias, ele não conseguiu ter o impacto. Nenhuma profecia se cumpriu com ele, cumpriu depois. Imagina. Entendeu? Então, tipo assim, não conseguiu, se fosse olhar nos dias de hoje, ele não conseguiu ganhar o público, não conseguiu ganhar o público. Então a gente vai medindo sucesso igual o mundo, sabe? E isso tem destruído uma transformação completa, sabe? Então, quando Moisés fala assim, ó, Senhor, beleza, vou lá em teu nome, tá, mas daí quem é que me enviou? Ele não fala assim, vai lá e fala que o Todo-Poderoso. Vai lá e fala que quem manda em tudo, não, aquele que cura, não, eu sou. Daí ele não ama só Deus, ele é amor. Ele não mostra o caminho, ele é o caminho. Sabe? Tu vai começar a perceber que ele não só te dá água, ele diz que ele é a água. Água. Ele é o componente, não a ação do componente. Acabou. Entendi. Ele não é ação. Então, qual é a função de Satanás? Não é destruir a minha construção. Ele só quer que eu construa no terreno errado. Acabou. Se ele conseguir botar na cabeça de um empresário santo que ele deve ser um missionário, ele ganhou. Entendeu? Porque na cabeça dele ele pensa que o missionário é mais espiritual do que ser empresário. Sim. Ele não entendeu que Deus deu na mão dele uma empresa que vai cooperar com o cara que vai fazer missão. Daí, o que Satanás está fazendo? Ele pega o missionário e bota na cabeça, não, tem que ser empresário. Daí ele bota na cabeça do pregador, não, tu tem que ser isso, não, tu tem que ser... Não, o dia que você fizer, você será. O dia que tu fizer assim, vai ser. E daí a gente começa a entender que aquilo que aconteceu no Éden continua acontecendo até hoje. Ele sempre fica te oferecendo aquilo que tu não tem, sabe? Sabe que esse final de semana eu tive pregando numa igreja também que está em período assim de plantação. E o pastor falou uma coisa tão interessante. E primeiro ele, assim, de uma nobreza assim mesmo, ele contou um equívoco que ele tinha feito. Ele falou que eles tinham ido almoçar um domingo e ele fez umas piadinhas desnecessárias. Chorou assim na frente do púlpito para os membros dele. E ele disse assim, gente, não é esse tipo de postura que eu quero na nossa visão como igreja. Falou assim pro pessoal. Daí ele disse assim, e para nós, a gente tem que ter cuidado, porque se nós nos afastarmos um passo, né, do que Deus tem para nós enquanto igreja, a gente não chega onde a gente vai precisar.
Então, se nós errar esse primeiro passo agora, a gente pode tentar corrigir uma vida inteira e não vai conseguir. E eu achei isso, assim, quando eu fiquei entendendo aquilo que ele tava falando, eu disse que tem razão, cara. Tem coisas que tu pode errar, Uhum. Sim. teoricamente. Mas tem coisas que se tu errar agora, tu nunca mais vai conseguir corrigir. É. Que aquilo vai para um caminho tão perigoso e como é urgente nós pensarmos, será que isso aí não tá me afastando, né? É tão pouco, é tão sutil, mas o resultado disso é terrível, né? Catastrófico. Ter essa sensibilidade, esse período de oração, orar realmente não para converter Deus, mas para a gente Uhum. entender o coração de Deus. Acredito que esse é o grande desafio para os nossos dias de hoje. Pastor Éder, vamos dar uma apimentada na conversa. Tô brincando. Bora, vamos lá. Eu sei quanto tempo vocês já plantaram a igreja? A gente está indo agora, a gente completou dia 28 agora, 4 meses. 4 meses. Na tua caminhada como pastor, nesses 4 meses, tu acha que tu cometeu algum erro assim que tu não cometeria mais? Às vezes não é nem um erro assim, fiz uma atrocidade. Não, uma postura, uma decisão. Tem alguma coisa que tu já te sondou e pensou, não, isso aqui é equívoco mesmo, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui é um pouco da minha vaidade, um projeto meu. Tem alguma coisa assim que tu já observou assim nesse caminho? Porque eu sei que tu é um cara muito sincero, muito aberto. Pergunto isso por causa disso, senão nem perguntaria. Sim. Desses 4 meses, assim, é bem Cedo pra perceber. para perceber, assim, sabe? Agora, no período Maior de pastoreio. maior de pastoreio, já aconteceram um caso, por exemplo, assim, eu sempre sou muito cuidadoso na questão, tipo assim, do discipulado, as coisas que a pessoa compartilha, assim, As informações. morre em mim. Uhum. Morre em mim. Daí tem aquelas informações que são, né, que são difíceis, que vão morrer mesmo, aquelas que são superficiais. Uhum. Tu vai compartilhar e amém, tu vai compartilhar. Daí tem umas que tu pode citar o nome, outras não. Tu vai medindo assim. E ali Deus me ensinou uma lição uma vez, aconteceu um caso. De uma mulher que toda a igreja já sabia da situação dela. Uhum. Toda a igreja. E daí, mais uma vez, num final de um culto, ela vem, me procura e ela conta mais uma das histórias. Sim. Assim, né? E era uma história, assim, um pouco, né, ruim, assim, pesada, assim. Mas era mais uma de tantas outras que todo mundo sabia, porque ela falava para todo mundo. Ela mesma falava para vários. E daí eu saí dali, a gente foi para um jantar com um casal de discípulos que da nossa confiança. E como todo mundo já sabia, nós estávamos ali orando, conversando e tudo. No final da oração, eu falei assim, eu quero pedir já a oração pela fulana, porque ela me procurou hoje e ela me falou assim, 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 né, que aconteceu, então vamos orar por ela e tal. Eu falei assim, não, vamos orar, beleza. Daí a gente orou, a gente foi para casa e a Cássia falou para mim assim, será que tu deveria ter falado? As mulheres pegam tudo antes. Tem. Elas têm, né? As mulheres pegam tudo antes. Ela já anotou o BO na hora. Daí eu falei, mas eu pedi oração por ela e pela situação, e todo mundo já meio que sabe, já. Daí ele assim, não, beleza, mas todo mundo saber é uma coisa, mas saber da tua boca é outra. Deu, bah. Entendi. Verdade. Liguei pro casal. Viu, olha só, eu quero pedir desculpa pra vocês. Que eu expus vocês a uma situação e não deveria. Não deveria não porque não confio. Não deveria porque não tinha necessidade. Não tinha propósito. E ali Deus me ensinou que só porque eu confio não significa que eu possa falar. Eu preciso falar onde tem propósito. Eu preciso falar onde há necessidade de falar. Quando tem a necessidade de falar. E se eu puder falar. Tá, mas foi pedindo oração. Todo mundo já sabia, sim, beleza? Mas vindo da minha boca vai ser diferente. O peso é diferente. Uhum. E ali Deus me ensinou muito isso. E eu tenho ensinado muito para os líderes. Tu confia muito no fulano? Tudo certo, pode continuar confiando nele. Mas não significa que... um exemplo para entender. Aconteceu uma situação no louvor. E eu confio muito no líder de célula. Eu não preciso falar para ele o que aconteceu no louvor. O chão da confiança não tem propósito. Sim. Vai ser só para falar, vai ser só para comunicar, vai ser só para quê? Sabe?
Então Deus me ensinou isso e eu liguei para eles pedir desculpa e falei assim, ó, então eu vou pedir um negócio que eu não deveria ter que pedir, que vocês Não conta. orem, não falem, né? Eu quero que vocês aprendam com o meu erro, porque eu sei que tem pessoas que vocês confiam. Mas vocês não vão falar assim, ó, vão pedir oração, porque, cara, muitas vezes, assim, a gente vai na roda, não, a gente tá na roda aqui só de gente de Deus, assim, ó, gente, quero pedir oração pelo fulano lá, que não sei o quê. Tem que cuidar Sim. o que dá para abrir, o que não dá. Então, isso é uma coisa, disso que realmente se tu deixar alastrar, quando vê o sistema de discipulado inteiro tá assim, meu. É, E tu não busca mais. não busca, né? Não busca mais. É irreparável o E dano, sabe? o raciocínio é simples. Se tu compartilhou com alguém de confiança, aquela pessoa tem outra pessoa de confiança. É. E daí dá outra Não. pessoa de confiança, tem outra pessoa de confiança. E Ah, aí já vai, assim, tu envolve numa história, e a história vai chegar lá, né? A é. ponta mal contada, mal. Sim, e isso é um grande problema, porque para destruir a visão do discipulado, destruir o benefício do discipulado, aquilo que ele realmente gera, é dois toques. É. Sabe? É que nem aquela frase, né? Se você não compartilha do problema ou da solução, né? Não tem porquê. Uhum, Né? Se você não vai ser motivo para ajudar no que uhum. né? Na oração ali, né? Na resolução. E se você não é parte do problema, né? Então, Sim. Então, e outras questões, assim, né, que eu tenho pegado, assim, e tento agora, nesse tempo que a gente está fazendo e sendo igreja, como sou, né, Uhum. eu tenho tido muito esse cuidado, assim, sabe? Muito esse cuidado, assim, de para alinhar, para treinar a liderança. Então, a gente está muito empenhado em gerar uma transformação nessa questão de ser mesmo. Ser. Não adianta orar na igreja, mas ter uma vida de oração fraca em casa, né? Uhum. Não é compatível. Integralidade. É. Além do templo. Isso aí. Ser integral, sabe? A gente tem ministrado muito isso. Obviamente, ainda nós vamos perceber quais foram as decisões que foram tomadas erradas. Tem coisa que enfim. tu não vai descobrir agora, né? Vai descobrir só depois. É, Né? tem coisa que a gente vai descobrir com o tempo, mas a gente está empenhado dentro de um conselho, tudo muito aberto, tudo muito próximo, a questão de pastores e presbíteros muito próximo. Qual a tua opinião? Tá? Não ter problema de quebrar a mesa, porque também tem sido uma forma. Se tem pessoa por aí quebrando mesa e virando mesa e indignado com as coisas por raiva, tem bastante, mas tem gente também que está ceando em mesa que já devia ter quebrado. E isso é um grande problema também, sabe? Então, Tamires Garcia, ela fala um negócio que me marcou e eu vi isso fazem anos atrás já. E me marcou aquilo. Ela falou assim, ó, Jesus nunca ficava apático diante de uma mesa. Ou ele partia o pão, ou ele virava ela. Ele nunca ficou apático. Ou ele virava, ou ele partia o pão. Então, volta ao que a gente está falando antes, Satanás quer que tu vire as mesas que deveria estar partindo o pão e parta o pão em mesa que já devia ter virado. E ambos vão te jogar na cruz. Porque um vai dizer assim, ó, esse aí tá passando pano pra fulano. E porque tu é cristão, tu tá agindo assim com fulano. Isso é aquilo, isso é ingratidão, isso é não sei o quê. Irmão, se Deus tá te pedindo, obviamente, ora, vai ver se não é coisa tua, né? Tem todo um cuidado por trás disso. Pode ser bênção ou maldição, mas a pior coisa que tem é a gente fazer diferente do que Cristo fez. É descer da cruz para parecer que somos filhos de Deus. Então eu vou te mostrar que sou filho de Deus, vou descer daqui. Uhum. Eu sou... Desce. Nos mostra. Então, às vezes, virar uma mesa e ter um posicionamento mais radical e ríspido vai fazer você ser crucificado. E às vezes, para se salvar, a gente desce da cruz para querer provar uma coisa para quem a gente nunca deveria ter provado nada. Perfeito. Às vezes, ser impopular é fazer o que deveria ter sido feito. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque num mundo onde cada vez mais as pessoas posicionadas elas sofrem, né? É quase como Uhum. Mas que Deus te dê graça, meu amigo. Agora eu tô tentando ele, Mônica. Se consegue uma brechinha para nós aí. Não, vai dar. Vai dar, sim. Pastor Éder, nós estamos chegando a conversa boa, mano. Conversa boa, amigo. Eu já imaginei que seria muito boa. Primeiro, eu queria que tu deixasse uma mensagem. Hoje,
Qual é a mensagem que tu carrega, assim, uma coisa que tu queria que todo mundo descobrisse? Descobrisse não, porque às vezes eu acho que parece que vai reinventar a roda, né, com a mensagem. Uhum. Mas o que tu, se tu tivesse a oportunidade, ó, esse seria o meu último texto, essa seria a minha última fala, e essa fala pudesse alcançar a vida assim, de milhares de pessoas, qual seria a mensagem do Pastor Hélio? Pode... Uhum. Aquela câmera lá. Ali, a mensagem que eu deixaria, assim, para todos é redenção. Redenção. Não saia do Egito. Tire o Egito de dentro de você. Porque quando você tira o Egito de dentro de você, você vai saber se é para sair dele ou permanecer nele. Então o Egito já tinha saído de dentro de Moisés, então ele saiu do jeito certo. Já o povo de Israel, eu acredito que não conseguiram sair do Egito em santidade, porque continuavam carregando o Egito dentro deles. Uma geração que ainda mede sucesso por métodos vai ser uma geração fadada à derrota sempre. Mas uma geração livre pode estar dando tudo certo, pode estar dando tudo errado. As portas podem estar abertas ou podem estar fechadas. Ela pode ser famosa ou pode ser anônima. Ela não tem problema com métodos. Ela não abandona métodos, ela abandona o pecado. Então, quando nós vivemos a redenção de Cristo Jesus, é justamente isso. Não é um abandono de estratégias, é um abandono do pecado verdadeiramente. Nós assumimos a nossa identidade em Cristo Jesus. Aí a gente se preocupa menos se o culto está do meu gosto e eu começo agora a entregar o meu culto independente do jeito que está acontecendo a liturgia. Eu consigo entregar o meu melhor. Então, essa seria a mensagem. Maravilha, Pastor Ed. Seguinte, faz o teu jabá aí, diz onde é que o pessoal consegue te encontrar, fala do teu Instagram, o Instagram da tua igreja, da igreja onde tu pastoreia, horário de culto. Aí, então, Legal. nós somos da igreja. Endereço, muito bem localizado, Muito bem de passagem. Ali, Bonita pra caramba. sim, ali, ó, rapaz, Tá bonito pensa. demais. Foi oração, oração. E eu, logo que a gente começou a estabelecer a igreja, esse prédio aqui é legal. E eu senti no coração, assim, sabe? E daí eu pensei, mas será que eu tô me enganando, né? Vai que não é, né? Comecei a procurar outros prédios, e a aflição começou a me tomar. Eu pensei, meu Deus, e agora, né? Que a gente não consegue encontrar nada, e aquele lá na cabeça. E de repente uma irmã apareceu num culto lá no hotel que a gente estava fazendo, assim, e ela falou bem assim, ela não conhecia a gente. Ela tinha sido convidada no dia por alguém para ir no culto que também não congrega com a gente, tipo assim, não conhecia nada. E ela chegou para mim no final, ela falou assim, ó, eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Por que tu tá correndo atrás antes que eu já te mostrei que a frente é de vidro? E tem 2 portas de vidro no prédio. Ninguém sabia, assim, né? O pessoal não sabia, sabe? Então a gente estabeleceu ali, tomamos a decisão, né, de fazer. Mas, enfim, somos a Igreja Soul. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 19 horas. Nas terças, a gente tem o nosso encontro de célula, né, as DNAs, que nós acreditamos realmente em comunhão. Nós acreditamos nesse ambiente de comunhão, do compartilhar da palavra, da edificação em família nas casas. Na quinta-feira, agora a gente entrou em férias, mas a gente tem o nosso curso de fundamentos, porque nós também não acreditamos em uma construção fora da palavra do Senhor. Então, nós estamos equipando a igreja com conhecimento da palavra do Senhor. O meu @, no Insta é pr.edergasparini. Você vai encontrar lá. Da igreja, agora, tu acredita? Vamos. Igreja Soul, a Igreja Soul. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já acho aqui. Vai fazendo uma declaração para a pastora Cá. É isso aí, aproveita agora. Não. Forte. A Cássia é o equilíbrio. @Igreja Soul. @Igreja Soul, aí, ó. Eu posso falar o endereço aqui, talvez de cabeça? Pode falar. RS 239, número 9135. Isso. Acho que o ponto de referência é o Aras, talvez, né? O Aras na frente do Aras. Na frente do Aras. Do outro lado Campo do 239. Isso. Eles até estão organizando uma questão do número, porque o número não tá batendo. Não bate. Não tá batendo o número. Do outro lado do Aras, gente. Do outro lado do Aras ali. E isso aí, mandar uma declaração pra cá, né? Bora. Uma bênção. Aproveita. Uma bênção de Deus na minha aula vida. E depois nós vamos, né? Depois eu e o Juninho fizemos mesmo. Mas eu amo ela e esse amor cada dia aumenta mais. Olha aí. Desde o dia Quantos anos já? A gente vai completar agora 17 anos de casado. Nossa.
17 anos de casado e 20 anos desde que a gente começou a namorar. E foi algo muito de Deus, porque ali no período da juventude, eu lembro que eu olhei para ela, eu estava orando, buscando de Deus, me reerguendo nessa questão da minha identidade no Senhor. E eu estava orando por alguém, enfim, assim. E a gente se conhece desde pequeno, né? Eu tinha 7 anos, ela tinha 5. Quando eles começaram a frequentar a nossa casa, né? O pastor Jair evangelizando a minha família. A gente sempre se conheceu. Só que chegou um dia de tarde, eu nunca vou esquecer. A irmã dela estava me ensinando a cantar, me ajudando, me auxiliando na questão da técnica vocal. E ela chegou, o pai tá chamando a Leia, nem era casada ainda também. O pai tá chamando. Quando eu olhei para ela, o Senhor identificou no meu coração, Dilson. É ela. É ela. Eu não quero aqui abrir margem para profecia de casamento. Eu não quero Deus que me livre de uma coisa dessa. Eu lembro que o pastor falou. Não, mas veio assim, é ela a pessoa que tá procurando. Daí eu olhei assim, eu pensei, ela? A gente sempre se conheceu, nunca nada assim, né? Chamei ela para conversar. Daí eu falei, Cássio, olha só, o que tá achando a gente começar a conversar? A gente conversa. E a gente conversa conversar. desde 5 anos. Desde 6 anos a gente tá conversando. Assim, né, vamos iniciar uma conversa, assim, o que tu acha se nós fosse namorar um dia, alguma coisa assim? Ela disse, nós? Como assim, né? Sabe aquela coisa assim, como do nada? E daí vamos conversar, porque assim, eu tenho orado pro Senhor e tu é uma bênção. Eu vejo que você é uma bênção. Tu é uma bênção de filha, tu é uma bênção como irmã, tu é uma bênção no meio dos nossos amigos. E é uma pessoa assim que eu gostaria que tivesse do meu lado pro resto da vida. Falei pra ela, sabe? Então, não teve o amor primeiro, não teve esse sentimento primeiro, sabe? Uhum. Foi muito intencional. Ela falou, olhou pra mim e ela disse, tá, então tá. Claro que é um pouco quase irresistível disso. Sim. Entendeu? Ela nem ia conseguir, ela nem ia conseguir dizer que não. Nem que ela quisesse. O Júnior deve estar rindo, ele lembrou da minha latinha na época, né, Júnior? Não dava muito assim pra... Mas, enfim, a gente começou a conversar e esse amor começou a fluir de uma forma tão natural, espontânea e foi tão incrível. E a nossa casa é um pedaço do céu, cara. Coisa boa. Verdadeiramente, assim, sabe? Não é uma coisa que a gente fala assim ao público, para os outros. Não, realmente. Realmente o meu desejo é que todos os casamentos sejam igual ao meu. Ponto, sabe? Então, eu quero dizer que eu amo muito essa mulher, eu amo muito ela é a mulher da minha vida. Eu não saberia viver, eu não saberia quem eu sou sem ela. Deus tem trabalhado muito na minha vida através da vida dela, tem sido uma benção. Gente, que baita resenha. Obrigado, pastor Éder, obrigado pelo carinho. Obrigado por todos vocês que ficaram conosco aqui. Siga aí o pastor Éder, siga a Igreja Soul. Siga também os nossos arroba aí, né, gente? Por favor, Dilson Gomes Oficial, Mônica Schmidt PSI. Você nos encontra lá, encontra toda a nossa família, encontra tudo que a gente tem feito e tem muito episódio para chegar ainda. Deus abençoe, gente. Um abraço, produtora Designio, vocês são demais, vocês são especiais demais.